tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Informática para Concursos. Meu nome é Emerson Nunes. É um prazer ter você aqui hoje para a gente responder mais uma bateria de questões do tema Excel. Não esquece como funciona a dinâmica aqui do vídeo. Você vai pausar, fazer a leitura do enunciado, marcar o seu gabarito e depois dar o play para fazer as devidas anotações. Então prepare aí o teu material que vai sair muita coisa bacana aqui da aula de hoje. E para não perder mais tempo, bora lá para a primeira questão, tá? Desse material aqui que a gente já começou a responder em blocos anteriores. Inclusive, eu sugiro para você que não assistiu a aula de conceitos fundamentais aqui da parte do Excel, são duas aulas, procura aqui na playlist, amplia a tua base de conhecimentos e depois parte para a parte das questões. Bora lá, pausa aí o vídeo, faz a leitura, marca o teu gabarito e depois retorna aqui, tá? Então, galera, a gente vai ter aqui o seguinte. Existe aqui uma planilha e a banca quer que você marque a alternativa que contém a função que foi utilizada para encontrar o valor das despesas e depois aqui das receitas, justamente nessa ordem. Primeiro foi calculada as despesas e depois calculou-se as receitas. Então a gente vai procurar dentro da função aquela que já segue essa ordem. E olhando aqui, ó, a letra A, a gente vai eliminar porque fez-se o cálculo aqui primeiro com as receitas. Então, letra A está fora. O que a gente também vê que se repete na letra D, fora também. E agora, olhando para o que faz a função soma-se. Ela vai fazer a soma de um determinado intervalo com base em um critério de busca. Então você vai pensar o seguinte. Aqui, o cálculo das despesas vai ser feito da seguinte forma. Procure no intervalo de B2 até B7 tudo aquilo que for despesa. Então, a função encontrou aqui, ó, as informações de despesa, despesa, despesa. Em seguida, ela vai fazer a soma no intervalo de C2 até C7, justamente das células que contêm os valores aqui anteriormente encontrados na busca. Então, veja só, some-se de B2 até B7, então esse aqui é o intervalo. Encontrando a palavra despesa, faça a soma de C2 até C7. Então, essa foi a função utilizada para encontrar aqui primeiro as despesas. Vamos ver se a segunda parte bate aqui, encontrando agora as informações das receitas, que segue o mesmo raciocínio. Some-se, ó, procurando aqui do intervalo de B2 até B7, ou seja, é o mesmo intervalo, tá? Encontrando a palavra receita, faça a soma dos seus respectivos valores agora no intervalo de C2 até C7. Então veja que o intervalo de busca é o mesmo e o intervalo para soma também vai ser o mesmo. Só que agora a função encontrou as informações aqui das receitas, ó, em locais diferentes e agora fazendo a soma no intervalo determinado ali pela função. Então, o gabarito dessa questão, letra B. Segunda questão. Davi, com uma dúvida sobre sua possível reprovação em matemática, decidiu criar uma tabela no Excel. Para isso, organizou suas notas do primeiro ao quarto bimestre conforme a imagem a seguir. Então você tem a tabela aqui e agora, considerando as informações dadas na tabela, ao inserir na célula G4, ou seja, aqui, a fórmula igual média de C4 até F4, ou seja, esse intervalo aqui, o cálculo desse intervalo, a média desse intervalo, onde você vai somar os quatro valores e dividir pela quantidade de números somados. Então, assim você encontra a média. Quando você soma aqui, você vai encontrar o valor 20 e agora vai dividir por 4, chegando a 20 dividido por 4, chegando ao resultado aqui 5. Então, a média de Davi foi 5 e o valor que vai estar aqui é 5. Agora, nós precisamos descobrir se com essa média ele está aprovado ou reprovado. E para isso, ele inseriu aqui a função se dentro da célula H4. E você vai agora fazer a substituição e entender como funciona, tá, a estrutura da função se. Então, bora lá.
G4 é justamente o valor 5 da nota aqui de Davi. E veja o que é que diz. G4 é maior ou igual ao valor que existe em J3. Qual o valor que está em J3? 6, tá? Então eu ponho esse valor aqui. 5 é maior ou igual do que 6? Fazendo essa comparação, você vai ver que 5 não é maior do que 6, portanto, essa comparação é falsa. Então, você vai ter que ter o resultado agora da função realizando o argumento falso, que é mostrar a palavra reprovado, tá? Essa primeira parte aqui que tem a palavra aprovado é do argumento verdadeiro. Se a comparação fosse verdadeira, apareceria ali o resultado do argumento verdadeiro. Como o teste lógico foi falso, então ignora-se o argumento verdadeiro e executa aqui o valor do argumento falso, retornando a palavra reprovado. Então veja bem, gabarito aqui dessa questão, a letra A média de Davi foi 5 e o resultado ali dele foi reprovado. Terceira questão. Para obter o resultado do setor B negativo em menos 198, qual a fórmula correta? Então, qual fórmula foi inserida aqui em D4 para que chegasse a esse resultado? Então, pegou-se aqui o valor de B4, que é 456, e diminuiu pelo valor de C4, que é 654. Então, a construção aqui, você vai iniciar a fórmula pelo igual, abrir aqui o parêntese, colocar a célula B4 menos a célula C4, chegando ao resultado de menos 198. Portanto, gabarito da questão, letra D. Quarta questão. Assinale a alternativa que indica corretamente a função indicada para contar o número de células que contém algum tipo de informação em uma coluna específica de uma planilha do Excel. Galera, eu vou levar vocês aqui para dentro do programa para você conseguir visualizar o que é que a questão aqui está pedindo de você. Então, para ser direto, a função você vai abrir aqui, ó, igual conte.valores, tá? Essa é a função, igual conte.valores, e você vai colocar aqui o intervalo que você deseja que seja feita a contagem. Então eu vou colocar aqui do intervalo de B2 até D6. Veja que o intervalo já foi selecionado aqui, ficou de azul, e agora a função vai contar quantas células possuem valores. Eu aperto aqui Enter e veja, são 15 células que possuem algum valor. Emerson, e se dentro desse intervalo tivesse uma célula vazia, ela seria ignorada, tá? E você vai ver o que é que vai acontecer aqui, ó. A célula vazia é ignorada e a função vai contar apenas as células que possuem ali algum valor, seja letra ou número. Então aqui eu vou atualizar e veja que agora a contagem ali só mostra 14 células que possuem algum valor. Então, olhando aqui agora para as alternativas, você consegue ver que o gabarito é a letra E. Quinta questão. A fórmula que calcula o número de células não vazias em um determinado intervalo que corresponde a uma determinada condição. Galera, o gabarito dessa questão aqui é a letra C, é a função conte-se. Ela também faz uma contagem, só que baseada em um critério, tá? Você vai estabelecer o critério de contagem. Poxa, Emerson, não entendi e inclusive fiquei com dúvida, porque na questão anterior, a função conte-valores também fazia aquela contagem ali de células não vazias. Então mostra aí qual a diferença e como é que funciona, tá? Para a questão anterior, você viu que eu coloquei aqui a função igual conte.valores e defini o intervalo. Então a contagem vai ser feita dentro daquele intervalo. E agora para a função conte.se, eu vou colocar aqui igual conte.se, vou abrir parêntese e vou determinar também o intervalo e vou colocar o mesmo, de B2 até D6.
Então veja que o intervalo ali foi já selecionado, só que eu preciso agora colocar o critério de contagem. Então eu quero que dentro desse intervalo você conte as células que possuem valores, por exemplo, maiores que 7. Tá? Então esse é o meu critério de contagem. E quando eu apertar aqui no Enter, qual vai ser a nossa resposta? Dentro desse intervalo eu tenho aqui o 10, outro 10 e o 8. Então 3 valores maiores do que 7. Então a resposta vai ser 3, tá? Porque é justamente o número de células que possuem valores ali maiores do que 7. Então veja bem essa diferença com relação à contagem. Na função conte.se, você vai definir o intervalo de contagem, mas tem que colocar um critério para essa contagem. Então aqui gabarito, letra C. Sexta questão. Em D8, ou seja, nessa célula aqui, tá? O ideal é que você vá marcando as células para que você não se perca. Foi inserida uma fórmula que multiplica o código em C8, ou seja, esse valor aqui, pelo valor em D5, ou seja, por esse valor que está nessa célula. Então multiplicou-se esse valor aqui em C8 pelo valor que está em D5, chegando a esse resultado. Até aí, entendido. Agora, usando o conceito de referência absoluta, ou seja, fixando células, fixando as colunas e linhas, em seguida, a fórmula em D8 foi selecionada e copiada para D9 e D10. Ou seja, o que está aqui em D8 foi copiado agora para D9 e D10. E quando ele diz que inseriu-se ali uma referência absoluta, ele quer o seguinte, que esses valores aqui, ó, ao serem multiplicados, sejam sempre multiplicados pelo valor que está em D5, pelo valor que está aqui. Tá? Então, sempre esse valor vai estar presente nessas células aqui, nesses cálculos. E para isso, o que é que você tem que fazer? Você tem que fixar, né, a célula. E você faz isso por meio do cifrão. Então, eu vou precisar fixar aqui a célula D5, utilizando essa estrutura. Cifrão, fixo a coluna D, cifrão, fixo a linha 5. Então, já olhando aqui para essa estrutura, eu posso eliminar a letra B e a letra D, tá? Agora, em D11, foi inserida uma fórmula que adiciona, ou seja, soma todos os valores contidos nas células D8, D9 e D10. Aqui, tá? É o resultado justamente da soma dos valores que estão nessas células. E você vai fazer agora utilizando a função soma de D8 até D10. Emerson, por que não é a letra A? Porque aqui, ó, na letra A, você tem o ponto e vírgula. E esse ponto e vírgula, ele está aqui fazendo a soma exclusiva dos valores que estão em D8 e D10. D9 não está entrando nessa soma aqui. Então veja, você tem que pegar o intervalo que vai de D8 até D10. Portanto, gabarito aqui dessa questão, letra C. Sétima questão. Um usuário inseriu na célula E7 a fórmula. Então nós temos aqui em E7 a fórmula igual a 1 vezes F6. Em seguida, o que foi que esse usuário fez? Ele copiou essa fórmula e a colou na célula H12. E agora, a questão quer que você diga qual fórmula está presente em H12. Ou seja, o que é que vai estar aqui entre esses parênteses. Opa, ainda não. Bora lá. Então nós vamos ter que fazer o deslocamento das colunas e linhas. Você vai pensar o seguinte, copiando o conteúdo que tem
em E7 para H12, você vai fazer um deslocamento da coluna E, passando pela coluna F, passando pela coluna G, até chegar à coluna H. Então você se deslocou 3 colunas para frente. Então aqui nós temos a primeira informação. E saindo da linha 7 até chegar à linha 12, você se deslocou aqui também para frente 5 linhas. Então o deslocamento nessa ação foi de 3 colunas e 5 linhas. Beleza? Agora eu vou aplicar isso ao conteúdo que está dentro do parêntese. Então eu estou na coluna A e preciso me deslocar 3 colunas para frente. Então eu vou passar pela coluna B, C e chegar à coluna D. Então D aqui. Agora veja bem, eu tenho a linha 1 fixada aqui, constando essa informação pelo próprio cifrão ali que faz a fixação da linha. Então eu vou apenas repetir. Isso aqui facilita a minha vida. Agora, eu estou na coluna F e preciso me deslocar 3 colunas. Então eu vou passar pela coluna G, H e I. Então aqui, coluna I. E saindo da linha 6, percorrendo 5 linhas, eu vou chegar até a linha 11. Então essa é a estrutura agora que vai estar dentro da célula H12. Portanto, eu encontro aqui no gabarito da letra D. Questão 8. A função MED no Microsoft Excel tem o objetivo de calcular a... Galera, eu não vou me alongar na explicação dessa função, porque na aula das funções eu já dei toda a base lá. Então, para quem assistiu, acertou tranquilamente essa questão. Gabarito aqui, letra D, tá? A função MED calcula a mediana ali de um intervalo especificado. Questão 9. A função SI é uma das funções do Excel que permite que você faça comparações lógicas entre um valor e aquilo que você espera. Considere uma planilha eletrônica como o Excel em que a célula C2 contenha o valor 15, então C2 contém o valor 15, e a célula B2 contém o valor 7. Então, o valor retornado pela função se C2 maior que B2, calcule C2 menos B2, ou então mostre o valor 0. Emerson, o que é isso aí? Galera, você vai ter que olhar para a função SI pensando o seguinte. Primeiro você vai ter uma estrutura em que você tem uma comparação lógica, você tem que encontrar o valor de um argumento lógico. Esse argumento vai ser verdadeiro ou falso. Sendo verdadeiro, o teste vai ser realizado o valor aqui do argumento verdadeiro, tá? O teste ele finaliza aqui, ó, no ponto e vírgula, e agora inicia-se aqui o argumento verdadeiro, finalizando agora pelo ponto e vírgula, e aqui você tem o valor do argumento falso. Então eu preciso agora substituir os valores para chegar ao resultado final. Então C2, que é 15, ele é maior do que o valor que está em B2, que é 7? Verdadeiro. Então execute isso aqui, ó. Execute o argumento verdadeiro. Quem é o argumento verdadeiro? C2, que é 15, menos B2, que é 7. 15 menos 7, 8, gabarito da questão, letra C. Então, na função SI, você tem um teste lógico, você tem que encontrar esse valor, ele vai ser verdadeiro ou falso. Sendo verdadeiro, você executa o que está no argumento verdadeiro e ignora o argumento falso. Sendo esse teste agora falso, você ignora o que está dentro do argumento verdadeiro e faz ali o que está dentro do argumento falso. Tá? Então aqui, de fato, gabarito, letra C. 10ª questão. Pausa aí o vídeo, olha a planilha, faz a leitura aqui dos itens e marca o gabarito, tá? Bora lá agora para as explicações. O item 1 aqui diz o seguinte: em E4, aqui, foi inserida a fórmula
50 mais 4 elevado à segunda potência. Então, respeitando aqui a ordem de prioridade das execuções matemáticas, você vai resolver primeiro a potência. E 4 elevado à segunda potência dá 16. E agora nós temos 50 mais 16, 66, que é o valor que a questão já mostra aqui. Agora, para o segundo item, em E6, aqui, foi inserida uma fórmula que adiciona, ou seja, que soma exclusivamente os números mostrados nas células A2 e E2. Então, a função vai ser essa daqui, ó, igual, soma, abre parênteses, e soma exclusivamente A2 e E2. Então, ponto e vírgula. A2 e E2. Beleza? Terceiro item, em E8, foi inserida a fórmula MED de A2, ou seja, desse intervalo aqui, ó, de A2 até E2. Então, todo esse intervalo. Qual vai ser o resultado que a gente vai encontrar aqui? Como é que funciona a função MED? Você vai eliminar o primeiro número maior, depois o primeiro número menor, depois o segundo número maior e depois o segundo número menor. Então, encontramos aqui agora a mediana, que é o número 21. E olhando aqui agora para as alternativas, nós vamos ver que o gabarito é a letra, cadê? A letra C, tá? Então você tem aqui, ó, nessas condições, o número mostrado em E4, que é 66, tá aqui, e a fórmula inserida em E6, que é essa fórmula aqui, ó, a soma de A2 e E2, tá aqui ela, e o valor da MED, o valor 21 aqui, o valor da mediana, portanto, gabarito, letra C. Pessoal, nós encerramos aqui mais uma bateria de questões. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o teu like, se inscreve no canal, deixa aqui também nos comentários quantas questões você acertou e para qual concurso você vem estudando. E para você que desejar aprimorar o seu conhecimento na área da informática, é só clicar no link que vai estar aqui na descrição desse vídeo para você baixar a apostila com 800 questões comentadas de informática, cobradas aqui pelas principais bancas de concurso, tá? Valeu, forte abraço e até a próxima.